tratamento todo começou em janeiro, eu terminei no final de novembro. Caramba! Aí foram 11 meses. O desejo do ano seguinte. Foram 11 meses e 11 dias de tratamento. Caramba! E em que momento foi isso que tu tava falando antes da gente começar a gravar? Que tu falou que tu ia pra aula, tu tentava fazer o teu máximo no mínimo que tu podia. Eu tava, como eu não pude trabalhar, eu fiquei um ano de licença, aí eu tentava manter uma rotina ao máximo normal. Quando os dias que eu tava bem, eu continuei vendo minhas aulas do preparatório pra residência, aí levava realmente uma garrafinha de 200 ml de sopa, que era o que eu conseguia comer em 5 horas. Eu não conseguia tomar de vez, porque eu fazia quimioterapia na terça, e na quarta na minha aula. Então na quarta é que eu sentia os efeitos da quimio, assim, de forma mais intensa. E eu já saía meio mole no dia, mas mais intensa era no dia seguinte. E aí eu não conseguia comer muita coisa. Eu passava uma semana... E tu não conseguia mudar o horário não, assim, da quimio, ao invés de ser nas terças, na sexta? Eu fazia na segunda, mas aí eu acho que teve uma mudança também do horário do meu médico, porque eu tinha que passar por ele para ele liberar a quimio. Eu não lembro se foi ele ou se fui eu que troquei, eu não recordo, porque eu lembro que a amiga que me acompanhava, ela dava plantão. Eu acho que foi isso, eu mudei para essa minha amiga aí, na verdade. Porque ela disse, o meu plantão é tal dia, ela mudou, fez um esquema no horário dela de trabalho, de tudo, pra ir comigo. E aí teve essa mudança. E aí eu ficava fazendo na terça. Mas tinha outra opção também do curso. Mas é que como na quarta era mais próximo da minha casa a aula, porque tinha em Boa Viagem, tinha em Beberibe. Aí Beberibe era mais próximo, que eu moro na Zona Norte. E aí eu assistia lá, que era mais confortável também, a cadeira, tudo. E aí ficar lá, era perto de casa, enfim. E aí, mas aí eu tentava manter o máximo de normalidade. Quando eu passava dias mal. Quando eu começava a me recuperar um pouquinho, era a semana que eu saía, via meus amigos, ia tomar um café, e saía pra almoçar. Essa minha amiga, toda vez que ela tinha uma folga, ela passava na minha casa, ela morava em Olinda na época. Passava na minha casa, me buscava, a gente ia almoçar. E aí eu passava uma semana ok. Aí já, quando eu tava ok, aí já era a quimio de novo. Aí eu ficava na bosta de novo. E eu lembro que eu fiquei esses 4 meses de quimioterapia, mais ou menos. A primeira fase da quimioterapia eu fiquei basicamente restrita ao meu quarto, porque eu não conseguia ficar sentada em sofá, não sei o que. Então eu fiquei muito na minha cama, no meu quarto, vendo um monte de série, maratonando, vi documentário, inclusive de um paciente também, de um rapaz exercício, né? Tipo uma caminhada, assim, é difícil. Fazia, eu ainda continuei um pouco na academia. Minha irmã é personal, ainda fiz umas aulas com ela e tal, apesar da bichinha ela trabalha em Boa Viagem, hoje ela mora lá. Mas os alunos dela todos eram de Boa Viagem. Então o último turno dela, que era 9 da noite, ela largava 10, ainda ia comigo pra academia, pra me dar uma aula e tal. Mas aí depois acabei que eu desisti, porque eu já tava meio mole mesmo. Aí no máximo ia na jaqueira, caminhava. Mas isso aí não é consequência do câncer, é da quimio, né? Da quimio. Tipo, até o cabelo também cair por causa da quimio, não por causa do câncer. O meu cabelo ele começou a cair 2 semanas depois da primeira quimioterapia. Da primeira sessão, aí eu senti, é como se eu sentisse umas agulhadas assim Mas assim, sabendo que eu ia perder o cabelo, eu já tinha, o meu cabelo tava aqui e foi um ano que eu tentei ao máximo deixar meu cabelo grande. Eu era assim, super vaidosa, não queria meu cabelo curto de jeito nenhum. E aí quando eu soube, eu já que pra não criar aquele impacto na imagem, eu vou cortar ele mais curtinho. Aí cortei ele aqui, aí eu passei o Réveillon com ele aqui. Aí quando eu comecei a químio, antes de começar a químio, eu cortei ele mais Joãozinho, mais curto do que tá aqui, bem curtinho. Quando eu fiz a primeira químio, aí eu já raspei ele com máquina 2. Só que aí ele começou a cair mesmo 2 semanas depois de fazer a primeira. Aí foi quando eu fiquei careca mesmo. Aí eu fui cortando de pouquinho pra não sei, né? Eu achei que talvez... Pra não impactar tanto. Não impactar tanto, Aí não me estranhar tanto, mas até que eu curti o cabelo careca. Você tomar banho, ficar com o cabelo... É muito bom, é sério. Eu acho que Matheus... O cabelo dele curtiu muito, mas sabe que eu ouvi disso de uma enfermeira que trabalhava comigo numa UPA, que teve câncer antes de mim. E ela disse, Fabi, tu vai ver como é ótimo, como é gostoso tomar banho careca. A água do chuveiro é muito bom. Câncer é triste pra caramba. Olha, mas tu vai tomar banho careca. Mas é engraçado isso, porque tipo, as coisas mais simples, mínimas assim, que lhe dão certos prazeres, né, naquele contexto ali. Aí o banho era uma maravilha.
Entendeu? Se aquele banho geladinho. Muito, eu saí careca. Muito. Eu fiquei careca algumas vezes. É muito bom, pois é. E aí, eu até acabei me ressignificando também com a questão da autoimagem, porque eu me gostei muito mais de cabelo curto. E aí, hoje em dia, o meu cabelo, pronto, o tamanho que tá pra mim já é grande. E aí, me descobri uma pessoa e assim, me descobri muito mais vaidosa do que eu sou. Assim, eu era uma pessoa até mais ou menos vaidosa. Tu até me encontrou, assim, me conhecendo num período não tão vaidosa assim, vaidosa num certo limite. Mas aí eu lembro que para trabalhar essa questão da autoimagem, da autoestima, aí eu comprei alguns lenços. No meu primeiro dia de químio, minhas amigas fizeram um chá de lenço pra mim, surpresa. Eu tinha chegado em casa depois da químio, né? Gil me deixou lá em casa e ela foi na casa dela rapidinho e voltar. E depois eu chegar uma outra amiga minha com um bolo. Eu acho que rolê é esse, né? Ela toda assim, sem graça, né? Porque ela tinha sido a primeira a chegar. Acho que ela ansiosa chegou logo. Aí ela falou, perguntou como eu tava e tal. E quando nisso, depois eu fui vendo minhas outras amigas chegando. E aí, cada um com presente, Aí era um chá de lenço. E todas elas com lencinho amarradinho na cabeça. A gente até tem uma foto. Minha mãe também. Caramba. Minha mãe amarrou um lencinho também na cabeça dela e tal. Manda pra mim depois a foto. Mando. Aí foi bom, eu ganhei 15 lenços. E aí eu andava com todos, andei com todos. E aí aprendi. Com a menina do lenço. A menina do lenço, fiquei. Não foi exatamente no pessoal do Med Group, me chamaram de menina do lenço. Caramba, não tem a moça do brinco de pérolas, agora, era do lenço. Enquanto tu tá no tratamento e tu fica careca mesmo, não cresce mesmo, né? Tu não precisa ficar Não. Ele fica só os fiapinhos, assim, bem safado. Até tem uns fiapinhos, assim, de nada só pra ficar... E eu notei que o cabelo tava começando a cair, porque eu comecei a sentir muitas dores, porque é como se fossem umas agulhadas no couro cabeludo. E eu vi o meu travesseiro, que eu fui ajeitar meu travesseiro, assim, eu tava assistindo televisão, e fui ajeitar o travesseiro, e aí já tava cheio de cabelo. Aí eu disse, agora ele vai cair. Aí ele foi caindo assim, de repente, né? Eu tava na máquina 2, que eu tinha cortado. E aí foi de repente, ele caiu e ficou. Só esse fiapinado, o cílio caiu, sobrancelha caiu também com o tempo depois. Agora o formigamento que tu diz que sente, uma vez que caiu, tu não sente mais não? Não. Que esse formigamento é justamente foi pra cair. Já foi pra cair. Depois disso eu não senti não. Foi só pra eu cair. Aí quando começa a crescer de novo é quando acaba a quimioterapia? Começou, acho que foi... Eu terminei em julho, agosto, setembro, outubro. Foram 3 meses depois. Começou a crescer 3 meses depois de terminar a quimio. Que aí começou a surgir os cabelinhos, estavam deixando de ser safado e... Aí virei a furiosa do Mad Max. Nesse período aí de um ano, porque basicamente foi um ano, né, de tratamento, qual que tu acha que foi a fase mais difícil? Olha, eu sei que antes da minha cirurgia eu tive altas crises, assim, de choro, de tudo, porque antes, até eu saber, né, ser comunicada de que eu ia perder a mama inteira, né, porque algumas mulheres não precisam perder a mama toda, algumas só perdem um pedacinho e ainda assim colocam silicone depois pra ficar tudo, eu tive que perder a mama inteira. E aí, até então, eu não tinha me incomodado tanto, não, porque você, quando recebe o diagnóstico, você só quer ficar bem, curado, só pensa nisso. Mas quando chegou perto da cirurgia, eu tive altas crises, porque também eu queria operar logo, eu já estava preocupada, e o meu cirurgião ia viajar para um congresso na Europa, aí eu fiquei, meu Deus, eu quero me livrar disso logo, eu quero tirar isso logo, enfim. E aí fiquei preocupada com essa questão da estética, assim, disse, meu Deus, sabe quanto tempo eu vou ficar ainda com a mama só com um silicone e a outra não, e, enfim. Mas assim, eu não sei, acho que talvez o meu momento mais leve foi a da radioterapia. Durante a químio, eu tive algumas crises também, assim, muito de tristeza, enfim, porque foi mais na dificuldade que eu tinha para comer, que às vezes eu até tinha um pouquinho de fome, mas aí eu chegava assim de chorar na frente do prato, porque eu não conseguia comer. E aí eu lembro que do enjoo, né? Do enjoo, E aí eu sei, aí às vezes bate uma revoltazinha, sabe? Pô, que merda, e por que isso? Por que eu, né? Por incrível que pareça, eu não perguntei por que eu, mas por que isso? Sabe? Porque eu acho que assim, tipo, é uma coisa que pode acontecer realmente com todo mundo, sabe? Eu não acho que eu estava imune a isso, mas era mais tipo, por que agora ou aquilo, tinha que ser, enfim. E aí eu... No meio de tudo isso, como é que ficava a tua cabeça em relação ao teu futuro na medicina?
Tipo assim, tu pensava... Fez tudo mudar de ideia, por exemplo, e trabalhar nessa área depois ou não? Teve. Não da minha parte, mas assim, assim, pronto, hoje em dia eu tenho uma sequela no braço da cirurgia que eu fiz, porque eu tenho um braço mais inchado que o outro, eu tenho algumas restrições de movimento e tudo, e eu sou canhota. E o meu braço comprometido é o esquerdo. Então, eu já cheguei a ser questionada de, olha, será que cirurgia realmente vai dar pra você? Enfim, né, essa coisa toda. Aí, mas assim, não deu me questionar, mas de ser questionada em relação a isso, sabe? De me gerar algumas dúvidas, pronto. E aí acabou que chegou que teve prova de residência, de eu me inscrever, de chegar no dia da prova, eu acordar de manhã, olhar pro sofá, eu vou dormir. E não fui fazer prova. E eu lembro que a última prova que eu tinha feito foi na véspera da minha quimioterapia, que foi em 2016. No ano anterior, eu tinha feito prova e tinha ficado no remanejamento. Foi a primeira prova que eu fiz depois de formada. E aí tinha ficado no remanejamento, mas não deu. E aí no ano seguinte, quando eu já tinha descoberto que já tinha ficado doente e tal, aí já era, tipo, eu fiz a prova num domingo e na terça-feira ia ser minha quimioterapia. Aí eu já não fiz com muita paciência. Tinha até questão de câncer de mama na prova, inclusive. Mas aí eu não fiz com muita paciência, porque eu geralmente eu olho, dou uma revisada em uma questão ou outra que eu fiquei em dúvida, que eu fiquei de pensar, mas não fiz isso. Eu fiz e marquei, assim, tentei dar o meu máximo, eu tentei fazer com o máximo de responsabilidade a prova. Mas eu senti que eu não estava com aquela paciência de rever alguma questão ou outra, que é o que eu geralmente faço. Eu não fiz. E aí não dá mais pra mim, eu não dou com a concentração suficiente. E aí entreguei. Aí meu desempenho, claro, não foi das melhores, realmente. E aí depois disso aí surgiram outras coisas. Aí meu primeiro ano, depois do tratamento, aí eu acabei tive diagnóstico, recebi, né? Um diagnóstico de depressão. E aí já foi outra luta também. Né, Em que momento tu começou a terapia, Fabi? Eu tinha começado, no ano que eu tive meu diagnóstico, que foi 2015, eu tinha começado a terapia. Porque eu já estava sentindo assim, que eu estava perdendo um pouco de interesse. Antes mesmo de saber. Isso foi em janeiro, eu acho que foi fevereiro de 2015, eu comecei terapia. Porque eu já não estava me sentindo muito legal, já estava perdendo interesse em algumas coisas, até meu trabalho que eu amo, eu já estava tendo dificuldade de sair para trabalhar, enfim. E aí eu disse, não, eu preciso, realmente não tem alguma coisa que não tá legal. E aí fui. E aí nisso, eu trabalhando muito no auge do meu estresse, quando foi em dezembro, foi que eu descobri que estava com câncer. E ainda mantive essa terapia durante o meu tratamento da quimio. Só que aí depois, isso até o ano seguinte, que foi 2017, eu fiquei durante todo o meu tratamento, fazendo um acompanhamento. Em 2016, quando foi no início de 2017, não sei, foi o meu primeiro ano de fazer os exames de controle, né, para ver se estava tudo bem. Aí eu fiquei muito ansiosa, não fiquei muito bem. E aí eu lembro que essa minha amiga, né, a Gil, ia comigo para os exames, né, que alguns deles demoram algumas horas para fazer, porque eu tenho que tomar contraste, vou dar um rolê e depois volto. E aí tem que, né, enfim, e aí ela ficava me fazendo companhia. E nisso eu parei, eu não sei, enchi o saco ou não quis mais fazer. E aí quando foi no final do ano, que eu tive uma piora realmente da saúde mental, deu a ponto de eu me atrasar para ir para trabalho, a ponto de ser chamada a atenção, que meu colega, olha, vamos ver aí a questão do horário, porque eu tava tendo dificuldade de sair de casa. E olha que eu só saía para trabalhar, e é uma coisa que eu, assim, sou apaixonada pelo meu trabalho. E então, assim, pode dizer, no dia que eu faltar um dia de trabalho, porque não quis, pode ter certeza que eu não estou bem. Não estou bem mesmo. E aí foi quando realmente me chamou a atenção de eu perder casamento de amigo da faculdade, pessoas que eu amo, assim, não fui. E aí foi quando eu decidi voltar para terapia com outro terapeuta, uma outra abordagem, estou com ele até hoje. Caramba! Mas aí nesse meio, altas crises de como é que eu vou me encaixar, e também isso é uma preocupação, eu ainda faço acompanhamento, eu tenho exames, e aí como é que vai ficar essa questão, esses questionamentos, né? Será que vai dar para fazer uma residência de cirurgia, não sei o que, essas... sim. E aí tudo isso, né? Agora, nesse teu caminho aí, fazendo o tratamento, tenho certeza que tu conhecesse pessoas também que estavam doentes. Conheci. Teria como tu compartilhar com a gente alguma história de alguma delas que te marcou? Conheci Tata Razin, ela não é da área de saúde, né? Mas foi uma amiga, foi um link de uma amiga minha, que é médica, Fabiola Fonseca, que me apresentou ela. Ela fez o tratamento de câncer um ano antes de mim. E foi uma pessoa, assim, super presente. Durante todo o meu tratamento também, me dando algumas dicas também
de como driblar o enjoo. Ela me falou várias dicas e tal. E aí, dessa questão, quando eu tava assim, às vezes mal, ansiosa, eu falava com ela. E ela super, sabe, presente. Então, Tata Razin, maravilhosa. E também. Perdesse alguém também? Não, graças no tratamento que tu conheceu, né? Durante o tratamento. Não, assim, apesar de, claro, você tá num ambiente ali meio viciado, né, da clínica, pelo contrário, assim, né, as pessoas que eu conheci na clínica já tinham 12 anos de acompanhamento, alguns tiveram recidiva, mas que já estavam em recuperação. Que massa. Eu lembro que no meu último ano de químio, tinha uma senhora que estava terminando, estava na quimioterapia dela porque ela tinha 12 anos já do primeiro diagnóstico e estava tratando uma recidiva. Depois de 12 anos. Caramba. Mas estava lá, eu acho que o dela era no pulmão, se eu não me engano. Mas eu realmente não tive notícias dela, mas teve Ana Maria, que é uma enfermeira que trabalhou comigo também, que teve câncer. E ela, hoje em dia ela não está mais na área, né? Enfim, mas ela também está super bem. Ela, no caso, está num estágio diferente do meu, né? Quando ela é um câncer metastático, mas super bem, tá fazendo o tratamento dela, como eu falei, vida que segue, tranquila, e ela tá super bem, saudável, fazendo as coisas dela. Ela, na verdade, ela não tá mais ela é enfermeira, não tá mais na enfermagem, na assistência, mas acho que foi uma decisão dela mesmo, né, também, e ela é policial militar, então ela preferia ficar na polícia. Ah, sim, entendi. Fala um pouquinho do que tu tava falando pra mim, antes da gente começar a gravar, que foi justamente a tua surpresa com o acolhimento das pessoas. Que eu falei assim, alguém se afastou e tu falou, não, pelo contrário. Muito pelo contrário, assim. Claro, tem um casal de amigos dos meus pais que não chegaram a falar comigo diretamente, porque assim, às vezes, como eu falei, existe uma carga muito pesada em relação ao entorno do câncer, né, da pessoa com câncer. E aí as pessoas ficam sem jeito de perguntar como você tá, enfim. E aí esse casal de amigos, eu lembro que eles não falaram nem com meus pais porque eles não sabiam como falar com eles e de dizer algo, então eles meio que se afastaram. Mas meus amigos mesmo não, graças a Deus, assim, todos foram muito presentes. Inclusive até pessoas da época de Fernandinho, que eram pessoas que eu conhecia mais de vista, falavam comigo com mais frequência. Eu lembro que na época ainda de rede social, do Facebook, eu lembro que na primeira vez que eu fiz a quimioterapia, que eu postei, né? E aí alguém perguntou, é diálise? Eu falei, nossa, eu lembro que tinha 50 comentários das pessoas me desejando boa sorte, isso, que estavam torcendo. E eu lembro que nos momentos difíceis eu relia uma a uma. Toda vez quando eu tava assim, meio chateada, porque tava lá um ano parada, não sei o que, enfim. E aí foi um ano que eu estudei mais, inclusive, pra prova, que eu tava com muito tempo, enfim. E eu lia muito. E pessoas que eu só conhecia de vista se aproximaram, perguntavam, mandavam mensagem. Eram pessoas que, tipo, não estavam assim comigo, do meu lado fisicamente, mas estavam ali se fazendo presentes, perguntando como eu tava, né? E eu lembro de colegas, de pessoas que eu conheci na faculdade, que estavam morando em São Paulo e que ofereceram a própria casa, sabe? Tipo, olha, se você decidir fazer o tratamento em São Paulo, minha casa está disponível, sabe? E era um menino que era de uma turma, era um casal, eles foram monitores de anatomia da minha turma, maravilhosos, né? Que é Wagner Cid e também a esposa dele, que estudava com ele também na mesma turma, e eles eram 2 anos antes de mim, assim, e tipo, eu não era amiga deles, mas eles conheciam a minha turma, que é uma turma muito querida da faculdade, minha turma é maravilhosa, dos meus colegas de turma, inclusive uma delas, que nem era do meu pequeno ciclo de amizade da faculdade, mas foi uma pessoa que super se aproximou, porque a mãe dela estava fazendo tratamento de leucemia, se eu não me engano, e aí ela perdeu a mãe dela uns anos depois, mas foi uma pessoa que me ajudou muito na época, né, e de mandar mensagem. É uma pessoa que ainda tem essa proximidade comigo até hoje, que é Larissa, né, ela é oftalmo, ela é da minha